ela venha frutificar 30, 60 e a 100 por um, Senhor. Oh, Senhor Jesus, que ela venha fazer tudo o que é devido a ela fazer. Jesus é o Senhor. Aleluia. Irmãos, nós estamos numa carreira, né, que nos foi proposta, e o objetivo dessa carreira que o Pai nos propôs é rumo à glória dele, certo? Então, em toda a nossa vida, como cristão, ela é pautada numa carreira, e nessa carreira ela tem as suas regras. Podemos colocar assim: a ceia do Senhor, ela é como se fosse um check-up, certo? Toda semana precisamos fazer um check-up. Precisamos chegar com um checklist, dizer mente ok, espírito ok, obra da justiça ok, palavra de mansidão ok, palavra de sabedoria ok, boas palavras para edificação ok, sabe? Um check-up, todo um check-up, toda semana, graças ao Senhor. O Senhor estipulou a ceia para justamente sempre nos levar a estar nos avaliando, ver como é que está a nossa vida semana após semana. Todos nós sabemos que o avião ele é um dos transportes mais seguros do mundo. Agora, por quê? Porque, conforme a quantidade de horas de voo, essa aeronave ela é parada, é colocada dentro de um grande galpão, e ali ela é feito um checklist nela completo, naquela aeronave. Ver como é que está o motor, como é que está a parte eletrônica, como é que está a parte mecânica, né? Todos os pontos da aeronave para que ela possa continuar o seu voo, continuar o seu trabalho, de forma que ela saia do ponto A e chegue até o ponto B. Assim também, irmãos, é a nossa fé. Nós não estamos andando aqui de qualquer maneira e nem querendo servir ao Senhor de qualquer maneira, certo? Para isso, graças ao Senhor pela ceia do Senhor, né? Que é um momento em que nós podemos ter diante de Deus e diante dos irmãos, fazer um checklist na nossa vida e ver como é que estamos andando. Aleluia. Por isso que em Mateus 9, versículo 14 em diante, fala o seguinte: olha só. Vieram, pois, os discípulos de João e perguntaram a Jesus. Mateus 9, versículo 14 em diante. Tá? Vieram, pois, os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Ou seja, vemos ali que eles estavam procurando servir a Deus, mas porém, irmãos, com uma mente velha, com um conceito antigo. E a realidade de tudo aquilo que provavelmente eles conheciam da antiga lei estava diante deles. Mas eles, querendo servir a Deus com uma mente velha, o serviço deles era o quê? Um serviço triste, mas um entristecimento sem a vontade de Deus. Porque Deus também nos entristece, irmãos. Mas para o quê? A nossa tristeza, segundo Deus, ela produz glória, ela produz arrependimento. Essa é a tristeza segundo Deus. Uma tristeza sem Deus nos leva a pensar: o que eu estou fazendo? Qual é o benefício do meu serviço? Nos leva a indagar dessa forma, né? E eles, ali, por estarem seguindo João Batista, e as Escrituras falam que quando João Batista viu o Senhor, em Atos, Paulo fala sobre isso. Quando ele viu o Senhor, ele fala que o seu ministério acabou. O que quer dizer com isso? Que ele deveria parar com aquilo e seguir o Cordeiro de Deus, que ele mesmo havia indicado, certo? Mas o que aconteceu? Ele continuou fazendo um trabalho paralelo ao do Senhor Jesus, que daqui a pouco, lá na frente, vai causar conflito entre os discípulos do Senhor, né? E depois eles mesmos vão indagar o Senhor: vem cá, tu és o Cristo mesmo? Ou havemos de esperar outro? Tudo por quê, irmãos? Uma pessoa que viu quem é o Senhor, mas não tem a realidade de quem é aquela pessoa, de tal forma que João Batista no cárcere perguntou pelos seus discípulos: vem cá, tu és mesmo Cristo? Ou haveremos de esperar outro?
Isso é uma grande pergunta de alguém que apontou quem era o Cristo, né? Que possamos, irmãos, estar servindo ao Senhor com realidade, certo? Não fazendo coisas para agradar aos homens, nem para honrar homens, nem para alegrar homens, mas para honrar a Deus e alegrar a Deus. E eles chegaram com essa pergunta para o Senhor. E olha só o que o Senhor falou para eles. Aleluia. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes, enquanto o noivo está com eles? Irmãos, como podemos servir ao Senhor de forma triste, se realmente temos o Senhor do nosso lado? Se realmente é o Senhor que está nos suprindo, né? Como é que eu vou ter firmeza na pregação do Evangelho, firmeza na elaboração da palavra, convicção no serviço das ofertas, prazer em servir no serviço das músicas? Como, irmãos? Esse prazer, ele não provém do homem, ele provém de Deus. É Ele que supre, né, toda essa vitalidade para que a pessoa possa servir um serviço adequado conforme a vontade de Deus, para agradar a Deus, né? Então, como eles podem estar tristes se o Senhor está do lado deles? Como eu vou tratar de um serviço de qualquer maneira se eu tenho o Senhor do meu lado, irmãos? Qualquer serviço que eu pegar, eu vou fazer ele com firmeza, porque eu estou fazendo para o Senhor e não para os homens. Entendeu? Então é isso que o Senhor está dizendo para eles aqui. Eles jejuam, faziam coisas, mas não tinham a realidade neles. Isso depois mais para frente, né? Nós vamos ver. Eu não vou nem me deter muito em como é dizer, averiguar mais aprofundadamente isso aqui, que tem muita coisa para a gente ver. Eu vou adiantar aqui. Porque infelizmente, irmãos, as nossas reuniões são limitadas. Devia sim ter um estudo no nosso meio, um dia propício para estudo da palavra, estudo das Escrituras, sabe? Mas não, a gente é obrigado a fazer estudo no momento em que era para devoção da palavra, em que os irmãos pudessem entrar junto conosco no louvor, cada um compartilhar a sua palavra, mas não. Nós temos que usar esse momento que era para os irmãos todos cooperar com a gente, trazer, né, aquilo que o Senhor tem depositado no seu dia a dia, e assim se tornar um banquete para que todos possam desfrutar. Mas o que acontece? Nós, infelizmente, temos que usar esse momento crucial de glória, de honra ao Senhor pelo que Ele fez, para dar um estudo. Precisamos avançar mais nesses pontos, irmãos. Precisamos amar mais com firmeza a palavra do Senhor. Se realmente queremos ganhar experiência, conhecimento de Deus, nós precisamos nos aprofundar mais nas Escrituras. Certo? Aleluia, vamos lá. Eu, sinceramente, irmãos, eu tinha uma palavra para falar hoje, muito diferente disso aqui, mas eu lutei, relutei, eu passei, desde quando o irmão Carlos me passou essa oportunidade de falar a palavra com vocês, eu tinha uma palavra pronta, mas eu fui diante do Senhor, relutei, aí, hoje eu cheguei, e aí, Senhor, o que eu vou falar mesmo? Aí o Senhor me deu isso aqui, faz isso aqui, fala isso aqui, né? Uma palavra de exortação, né? Porque, irmãos, nós precisamos crescer tanto espiritualmente, mas também humanamente. Quem cresce espiritualmente, ele é mais humano. É o inverso do que as pessoas pensam, que quem cresce espiritualmente, ele se torna uma pessoa intocável. Pelo contrário, irmão, ele se torna uma pessoa mais humana, mais amável, né? E nós precisamos correr com esse objetivo de nos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Amém, santos? Vamos lá. E olha que eu não estou passando por cima disso aqui, bem por cima mesmo. Aí ele fala, irmãos, ninguém põe, versículo 16, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Ou seja, não tem como acrescentar novidade de vida numa pessoa que anda com conceitos antigos, com mente velha. Não tem como. O senhor não vai conseguir colocar nada aí dentro, porque a mente está no passado ainda, vive de coisas passadas, de experiências passadas, de visões passadas. O Senhor é novo, irmãos, dia por dia. Amém. Ele tem infinitas coisas para fazer nesse universo aqui, nessa terra.
mas ele precisa de pessoas com uma mente renovada, para ele falar, eu quero isso aqui agora, para essa época aqui, eu quero isso aqui agora, não é aquilo que era um ano atrás. Amém, santos? Amém. É esse que é o cerne, o centro da questão que eu quero passar para os irmãos. O sentimento do Senhor é esse. Para que não fiquemos apenas uma reunião por final de semana. Isso é muito pobre, irmãos, pela riqueza que isso é. Como o próprio apóstolo Paulo falou, a mim, o menor de todos os apóstolos, me foi dada esta graça de pegar o evangelho aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Agora me diga, um dia na semana vai dar para a gente desfrutar tudo isso aí? Não vai dar, santos. Se nós realmente amássemos o Senhor, tinha mais um dia para desfrutar da palavra, Cádiz. Tinha mais um dia. Irmãos, que o Senhor nos leve para aquilo que é mais perfeito. É isso que ele está dizendo, não nos acomodemos com o que já temos. Precisamos avançar, santos. Precisamos avançar. Entendeu? Não precisa... Irmãos, se nós ficarmos acomodados com isso, nós estamos limitando o Senhor. Como ele mesmo fala, ele pode fazer muito mais. Mas como ele pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos e pensamos? Se eu peço só essa reunião, vai ter só isso aqui, irmãos. Agora, se eu peço, Senhor, eu quero me encher mais da palavra, Senhor, dá mais graça para os irmãos, o Senhor vai dar um dia propício para nós, para desfrutar da palavra, para que esse tempo que pudesse ser devotado totalmente à ceia do Senhor, pudéssemos falar somente da ceia do Senhor. Mas nós temos que falar de outros assuntos, né, para poder encaixar a mesa do Senhor junto. Vocês entendem como é que está a coisa? Ó Senhor Jesus! Se o Senhor não está nos falando disso, irmãos, é porque Ele quer que nós avancemos, santo. Se nós quisermos ficar nesse comodismo, o Senhor vai avançar, mas vai crescer, em nós. O Senhor vai acrescentar muito, muito. E isso nós temos pedido ao Senhor, né, para acrescentar mais. Mas, por outro lado, nós temos pedido o reavivamento, mas nós estamos preparados para entrar nesse reavivamento mesmo? Vocês percebem como é que é a coisa? Irmãos, tendo comunhão com o irmão, com um cálice, né? Olha, imagine, irmãos, nós na esfera da igreja de Jerusalém no primeiro século. O primeiro erro das ofertas, irmãos, foi 2 irmãos dormindo no Senhor. Que eles estavam posicionados corretamente, eles estavam desfrutando plenamente, né, aquele reavivamento do Espírito Santo. Nós estamos preparados mesmo, irmãos? Estamos mesmo? Vocês têm certeza disso? Irmãos, como a palavra fala, não pensemos além do que convém de nós mesmos. Porque nós pedimos uma coisa, mas os nossos atos com respeito a isso não condiz com o que nós pedimos. Entendeu? E nós devemos rever isso, essas coisas. Precisamos ver isso. Alguém tem que falar desse ponto. Vocês percebem, irmãos? Por isso que é crucial a ceia do Senhor, Davi. Porque é um check-up. Não quer dizer que nós vamos ficar assim. Quer dizer que o Senhor está mostrando e precisamos vencer essas coisas. Vocês percebem? Avançar no Senhor. Agora, o que não pode é nós acharmos que está tudo bem. Aí nós estamos enganando a nós mesmos. Pensando que estamos agradando ao Senhor e não estamos. Entendeu? Quantas coisas, irmão, precisamos conversar em muitos assuntos na palavra do Senhor e não temos tempo. Ainda achamos pesado vir no domingo participar de uma reunião. Não é verdade? Puxa, ainda tem domingo, tem que ir para a reunião domingo. Misericórdia. Enquanto que a gente acha que muitas pessoas são religiosas, mas na semana deles são cheias de reuniões, estudo da palavra, né? Como muitos falam, como é que fala? Células familiar, e aí vai. Mas os irmãos estão lá, da forma deles, mas estão buscando o que é ser perfeito diante de Deus. Então, irmãos, aquilo que nós pedimos, o revivamento, a nossa atitude como uma pessoa tem que condizer com o que nós estamos pedindo. As nossas atitudes têm que condizer com isso. Amém? Então, não se põe remendo novo em roupa velha. Não tem como. Né? Senhor Jesus, aleluia.
nem se põe o vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derramará e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Né? Senhor Jesus. Isso é um ponto, certo? Agora vamos avançar. Né? Vamos pegar esse ponto aqui, não está condizendo, agora vamos botar diante do Senhor. Senhor, nós queremos entrar na palavra. Não estamos satisfeitos com o que nós temos e temos ouvido, queremos ter mais um momento de estudo na palavra. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Atos 7, vamos abrir em Atos. Atos 7. Aleluia. Atos 7 é o testemunho de Estevão. Irmãos, nesse testemunho aqui, ele vai falar, né, de toda a história de Israel, mas de um modo negativo, né? Mostrando o que Israel fez ao longo do tempo que andou com o Senhor, começando por Abraão, né? Para o que, irmão? Para mostrar para vocês o que uma mente velha é capaz de fazer com atrapalhar o mover de Deus nessa terra e através das pessoas. No capítulo 7, no versículo 1 fala o seguinte: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: é assim de fato? Isso é de fato assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando esteve na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: sai da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, olha só, o Senhor não falou para ele sair da sua parentela? Mas quem ele levou? O pai dele. Então o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Que no chamamento dele, ele foi rebelde ao Senhor. Porque não foi assim que o Senhor mandou ele sair. Ele falou: sai da tua terra e da tua parentela. Ou seja, sai você e a sua esposa. Sai daí, vem para a terra que eu vou te mostrar. Mas ele não fez isso. É o que aconteceu. Levou o seu pai, ele não foi para Canaã, ele foi para Harã com seu pai. Quando o pai dele morreu, aí ele teve que sair de lá. Mas infelizmente quem morreu? O pai dele, por rebeldia de Abraão. Porque se ele tivesse deixado o pai dele lá, com certeza estava vivo ainda. Não agora, é lógico, até mais tempo, né? É lógico. Entendeu, Santos? Mas ele foi rebelde, aí aconteceu a morte do pai dele. E depois disso, quando ele sai de Harã, quem ele leva? Leva Ló, um outro parente. E aí sabemos o que aconteceu com Ló, né? E todo o problema que ele trouxe para Abraão. Certo? Vamos embora. Vamos pular para o 5 aqui. Ele chegou na terra de Canaã, né, e fala assim, no versículo 5: nela não lhe deu herança, nem sequer um espaço de um pé, mas prometeu dar-lhes a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abrão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estranha, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: castigarei a nação da qual foram escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Olha só, irmãos, preste bem atenção. Ele ia tirar a nação de Israel do Egito para servir ele em Canaã, certo? Vamos continuar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, e assim Abraão gerou Isaque, e circuncidou no 8º dia, e Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas, certo? E olha que eu nem falei da experiência de Abraão no Egito, para você ver, né? Hoje, irmãos, ele é o nosso pai na fé, mas quando Abraão foi chamado, irmãos, ele era covarde, ele era imoral, mentiroso e toda sorte de iniquidade que ele fazia. Mas foi essa pessoa que o Senhor chamou. Mas o Senhor trabalhou tanto
tanto nele, que ele se permitiu pelo trabalhar do Senhor, que chegou ao ponto, irmãos, de quando ele foi oferecer seu filho, o que diz a Escritura a respeito dele? Porque ele cria naquele Deus que era possível ele trazer o seu filho dentre os mortos. Que fé, irmãos, que fé! Por quê, irmãos? Porque ele deixou Deus trabalhar nele. E hoje, irmãos, ele é o nosso Pai na fé. Louvado seja o Senhor. E nós queremos ter também ser assim como ele, irmãos. Dar esse bom testemunho diante de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos embora, senão não tem tempo não. Então Jacó gerou os patriarcas, versículo 9. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhes também graça e sabedoria diante de Faraó. Versículo 11, vamos pular. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas, entraram no Egito. Certo? Jacó foi para o Egito e ali morou ele e também nossos pais. Versículo 17. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, de tirar da terra, seja, irmãos, se nós vamos crescer muito aqui, vamos crescer, está chegando o momento, Cádiz, de o Senhor levar os seus. Louvado seja o Senhor. Precisamos tomar isso com fé, irmãos. O Senhor vai salvar os seus, com certeza, nessa cidade aqui. O Senhor vai nos dar essa cidade aqui para Ele. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então, o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, versículo 17, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia, ou seja, escravizou a nação de Israel. Versículo 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Que ele vai dizer aqui que essa pessoa ia ser enviada à nação de Israel. Mas olha qual foi a atitude dos seus irmãos para com Moisés. Versículo 23, quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Ele ficava morando lá no palácio. Enquanto os seus irmãos, os seus patrícios, estavam sofrendo ali na mão do rei do Egito. Então ele desceu para visitar os seus irmãos. Vendo o homem ser maltratado, versículo 24, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Se Moisés queria passar isso para os seus irmãos, significa que Deus já havia falado para ele que ele ia tirar o seu povo através dele. E ele, antes do tempo, queria se apresentar aos seus irmãos. Só que não era um momento propício. E mostra mais uma vez também, por um lado, a rebeldia da nação de Israel em não reconhecer os enviados de Deus. Olha só, vamos continuar. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de um dos que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Quem é? Quem foi que colocou você, Moisés? A mente velha, atitudes velhas para com as pessoas. Uma mente velha, irmãos, como eu tenho falado, a mente gera sentimentos que determinam as minhas ações. Então, como ele tinha uma mente velha, gerou nele o sentimento ranço contra Moisés, e o que aconteceu? Repeliu Moisés. Aí, por causa disso, olha o que aconteceu. Ao ouvir isto, versículo 29, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Isso foi em 40 anos. Aí ele foi para o deserto, passou 40 anos. Versículo 30.
Passado 40 anos, apareceu-lhe no deserto o Senhor, ali na sarça ardente, né? Versículo 31. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão. E versículo 32 agora. Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousou contemplar a sarça. Então o Senhor disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. Olha o que o Espírito Santo fala no versículo 35. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz? Deus o enviou como chefe e libertador, né? Com assistência do anjo que ele apareceu na sarça. Versículo 39. Vamos lá. Vamos continuar aqui no 36. Aleluia. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés que esteve na congregação no deserto com anjos, que ele falava no Monte Sinai com nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir, certo? Agora, o que diz Vamos continuar aqui. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, né? E aí, continua, irmãos, por causa desse retorno, ou seja, eles estavam seguindo o Senhor, mas com a mente colocada no Egito. Aí vamos dar um salto aqui. Aqui, olha o que eles faziam durante a sua peregrinação, né, no deserto com o Senhor. Por isso que você percebe, por que a tenda da congregação era fora, né, do arraial de Israel. Por quê? Porque dentro havia imoralidades e idolatrias abomináveis aos olhos de Deus. O Senhor não falava no meio deles, mas falava de fora para dentro deles. Né? Isso que nós vamos ver aqui agora. Por isso que a tenda da congregação não foi feita dentro da nação de Israel. O certo era estar dentro do meio deles. Né? O Senhor falou: eu vou andar no meio de vocês. Mas devido a essa atitude deles, o Senhor fez o seu tabernáculo fora do arraial. Certo? Por mais que elas tivessem voltado para o tabernáculo, mas ele estava fora. É tal negócio, nós podemos estar olhando para Deus, fazendo as coisas para Deus, mas com o coração impuro. Por quê, irmãos? Porque nós temos duas naturezas, na realidade 3 naturezas. Nós temos a natureza humana, por causa da queda em nossa carne nós temos a natureza satânica. Com o crer no Senhor nós temos a natureza divina no nosso espírito. Então muitas das vezes nós podemos estar servindo a Deus aqui, mas com uma mente velha na carne, pensando coisas erradas, fazendo coisas erradas. E muitas das vezes nós podemos ser pessoas boas por fora, mas podre por dentro, praticando coisas de forma religiosa, mas não há edificação do nosso espírito. Por quê, irmãos? Porque nós fomos deformados pelo pecado. Por isso que o Senhor falou: ele viria, aplainaria todo o monte e aterraria todo o vale. O que ele quer dizer com aquilo? Que o homem era deformado, e ele viria e aperfeiçoaria o homem de volta para si. E é isso que o Senhor está fazendo no meio de nós, nos aperfeiçoando, nos tornando perfeitos para Ele mesmo. Amém? Então a nação de Israel era isso, Bruno, era essa deformação, caminhando com Deus, mas cheio de podridão dentro de si. Olha só, no versículo 42: mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios durante 40 anos no deserto? Esses 40 anos aqui eram 40 anos no deserto. Você vê, né? E era um povo que passou pelo Mar Vermelho, comeu o cordeiro pascal, tá certo? Receberam promessas de serem sacerdócio, uma nação santa e um sacerdócio real.
E por causa dessa atitude, não apenas a nação se tornou, mas somente agora uma tribo se tornou um sacerdócio para o nosso Deus e Pai. Versículo 43. Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Refã, o Deus de vocês, imagem que vocês fizeram para adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio, para além da Babilônia, né? E aqui ele já emenda uma outra situação que se levantou contra a nação de Israel, porque deixaram de adorar o Deus verdadeiro a se dobrar diante de ídolos falsos. E hoje, irmãos, ainda pode acontecer a mesma coisa conosco, mas hoje, idolatria no Novo Testamento não é apenas adorar ídolo. Idolatria no Novo Testamento é quando o dinheiro se torna o nosso Senhor. Isso é idolatria diante de Deus. Isso é avareza. Não é nós que comandamos o dinheiro, é o dinheiro que nos comanda. E nós devemos fazer um checklist aqui diante da ceia do Senhor. Se está um X ou se está um Vzinho assim com a perna maior. Está ok aqui, não sou isso aí não. Amém, santos? Amém. É assim que se fala a verdade. Não é como diz aí fora, passar pano não. O Senhor não está aqui para passar pano não, meu irmão. Se nós não tratarmos nossas coisas aqui hoje, está vindo o tribunal dele aí. E aí? A gente pensa que é muito fácil se livrar da grande tribulação. É mesmo? Será que é mesmo? Será que é mesmo? Horrível coisa, irmãos, é cair na mão do Deus vivo. Não é a grande tribulação, não. Aleluia, louvado seja o Senhor. Devemos pegar isso com alegria, irmãos, que se o Senhor nos repreende, é porque Ele nos ama. Qual é o pai que não repreende o filho que ama? Porque Ele quer nos levar à perfeição. E muitas das palavras dele toca todos nós. Mas Ele é pai, poxa, Ele tem que falar. E nós temos orado, Senhor, tenha primazia no nosso meio a Tua palavra. E eu não estou falando palavras minhas não, irmãos, estou falando da palavra das Escrituras. Louvado seja o Senhor, né? Louvado seja o Senhor, aleluia. Ó Senhor Jesus. Aí depois, irmãos, para pular, para não gastar mais tempo nisso, ele vai falar que o tabernáculo, ele vivia numa situação normal até o tempo de Davi. Versículo 45. Também nossos pais, com José, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para Deus, para o Deus de Jacó. Mais uma coisa eu quero perguntar aos irmãos. Esse templo o Senhor permitiu fazer? O Senhor falou assim, faça o templo? Ele falou isso. Ele confirmou isso aí. Porque isso aqui, irmão, vejam bem o que eu falei antes, ele está num contexto de negatividade. Negatividade, mostrando que aquele templo, Salomão fez porque ele quis fazer. Mas Deus não havia mandado ele fazer. Mostrando que nós pecamos muitas vezes por não fazer o que o Espírito manda, e por muitas vezes fazer aquilo que era para fazer, mas não fazemos. Nós erramos das duas maneiras. O Senhor não mandou fazer isso, você faz. O Senhor falou para fazer isso, mas não faz. E aqui eles erraram, irmãos, foram desobedientes ao Espírito, porque eles fizeram uma coisa que o Espírito Santo não mandou fazer. Olha só, por isso que está aqui essa história, nessa passagem. 46, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas olha a resposta. Mas foi Salomão que ele edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? E qual é o lugar do meu repouso? Quem pode nos responder, Rafaela? Qual é o lugar do repouso do Senhor? Qual é, Pablo, o lugar do repouso do Senhor? Diz aí para nós, meu irmão. Irmãos, vocês não estão lembrados, vocês leram a Escritura, mas não lembram. O que as Escrituras falam, irmãos? Aquele que guardar os meus mandamentos, eu e meu Pai, viremos para Ele e faremos nele morada.
Nós, irmãos, nós quem? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Esses são os que dão repouso para Deus no seu espírito. São esses. São esses que obedecem o que diz as Escrituras, o que diz o Espírito Santo no seu dia a dia. Se nós obedecemos ao Senhor, irmãos, o Filho e o Pai virão para dentro de nós e farão em nós uma morada. Louvado seja o Senhor. Então era isso que a Escritura estava falando para eles. Como assim, Salomão? Davi, Salomão, vocês querem construir um templo para mim? Não habito nessas coisas, né? Aleluia. Aí ele conclui, irmãos, versículo 51. Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Por quê, irmãos? Mente velha. Certo? Do qual vocês agora se tornaram, eles anunciaram, mataram os profetas que anunciavam a vinda do justo, e aí ele fala, depois da vírgula, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. E aí nós sabemos o resultado. Né? Ninguém aceita essas palavras, irmãos, ali na nação de Israel. E se nós aqui tiver algum no nosso meio que não aceita, irmãos, vá diante do Senhor. Porque isso aí é atitude de rebeldia contra a palavra de Deus. É uma mente velha, alguém que não aceita ser repreendido, quer o tempo todo ser bajulado, o seu ego cafonado, apalpado. Ah, irmão, se você quer isso, meu irmão, você está no lugar errado. Olha, eu vou te falar, você está no lugar errado. Não é não, Bruno? Os guerreiros fiéis do Senhor não é... Meu irmão, vê os melhores do exército, como é que é criado os caras? Os melhores lutadores, como é que é feito eles? É assim? Dando Nutella para eles comer todo dia de manhã? É assim que é feito? Nós queremos ser guerreiros do Senhor, irmãos. Então nós devemos amar essa palavra que é falada para nós, porque ela incomoda a carne mesmo, mas é para incomodar mesmo. Não é para dar afafo não ao nosso ego. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Então, irmãos, concluindo aqui nessa questão, por que eles não alcançaram, as promessas que foram destinadas a eles? Por quê? Porque quando chegou a realidade que é Cristo, a mente deles estava no que era velho. Simples assim. Entendeu? Estava com a mente agarrada àquelas práticas antigas e a novidade chegou, que é Cristo. Eu vejo meu irmão Davi falar, faz isso, faz aquilo, não está na Escritura, mas, meu irmão, eu vou obedecer. Se é do Espírito, não quero nem saber. Não é não, Davi? Falei até para isso aqui, eu falei para o Caio, irmão, tem umas coisas assim, mas eu obedeço, irmãos, porque é do Espírito. Entendeu? Então, por quê? Porque nós devemos ter novidade de vida, irmãos, uma mente nova, para servir ao Senhor. Porque só pode fazer algumas coisas aqui no nosso meio que nós nunca vimos, e retrucar, e não perceber que é o Senhor que está nessa questão. Oh, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar aqui. Quantos minutos temos aí, Cátia? Amém. Mais uns 10 minutinhos a gente acaba aqui. Louvado seja o Senhor. Oi? Quantos minutos? Misericórdia, passa muito rápido o tempo. Então vamos falar aqui um crescimento por dentro e por fora, irmãos. 2 Pedro. Aleluia. Louvado seja o Senhor. 2 Pedro 3, versículos 17 em diante. Aleluia, irmãos. O que eu quero dizer é que nós precisamos, irmãos, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18. Nós precisamos, irmãos, crescer por dentro espiritualmente, mas também por fora. As próprias Escrituras falam a respeito disso. Olha só, versículo 17. Portanto,
vocês, meus amados, visto que já sabem disso, o quê? Se você reler os versículos anteriores, ele está falando da volta do Senhor, do que vai acontecer com esse mundo aqui, tá certo? E aí ele fala, portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros desses insubordinados, daqueles que falam, eu vou viver minha vida, cara, o senhor vai voltar, não vai voltar agora não, meu irmão, acaba não, mundão, entendeu? E vai viver, é cristão, mas quer viver a vida da sua maneira, quer servir a Deus da sua maneira, você está entendendo? Mas não é isso que as escrituras falam, olha o que ela continua aqui, o que ela fala, isso é insubordinação, pelos erros desses insubordinados, e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento, certo? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um crescimento por dentro, espiritual, mas também um crescimento de conhecimento da pessoa do Senhor, por meio da palavra. Entendeu? As duas coisas têm que andar ao mesmo tempo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Filipenses 2. Como eu tenho falado, né, a nossa fé, ela não é uma fé burra. Não é mesmo. Filipenses 2, versículo 1 em diante. Uma mente nova gera sentimentos nobres, que determina atitudes nobres, certo? Versículo 1 do capítulo 2 de Filipenses. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, né? Se há profundo afeto e sentimento de compaixão, isso é onde, irmãos? No nosso interior, certo? Compaixão com a irmã ausente de cor aqui, que não pode, né, chamar mais preta, né, é ausente, segundo aí a ideologia aí, as mudanças da ortodoxia da língua portuguesa. Senhor Jesus. Tem que ter compaixão, entregar os afetos com a minha irmã, com o Bruno, com os irmãos, com todos. Isso é interiormente, irmãos. Interiormente nós devemos fazer isso, certo? Mas a palavra ela sempre continua. Olha só. Versículo 2: então completem a minha alegria, tendo o mesmo pensar. Está vendo? Os irmãos estão conseguindo entender aqui? Está entendendo direitinho aí, Davi? Beleza? Então não adianta ser interiormente amável, afável. Se isso é verdade, o que vai acontecer? Eu vou externar para os meus irmãos. Entendeu? Porque a nossa atitude de fora, irmãos, ela vem de dentro. Está entendendo? Nosso amor pelos irmãos, o cuidado, ela vem de dentro. Mas ainda assim, irmãos, é para ser assim, mas às vezes, como a gente é deformado, a gente é por dentro, mas não consegue expressar para fora. Você percebe? Por isso que tem que tocar nesses assuntos, porque nós somos, irmãos, tripartidos, e as três partes têm que crescer em conjunto, em unanimidade, não só crescer por dentro, mas também por fora. Amém? Aleluia. Os irmãos estão entendendo, né? Isso, então vamos continuar. Então, completa a alegria do apóstolo, ele está dizendo, né? Se vocês são assim por dentro, irmãos, ele está falando, então sejam por fora também, né? Ele continua, tendo o mesmo pensar, tendo o mesmo amor e sendo unido de alma e mente. Aí o que acontece? Isso, né? É a mente, aí entrou os nossos sentimentos que diz respeito à alma aqui. O que vai acontecer no versículo 3? Nós não vamos fazer mais nada só, Davi, pensando em nós mesmos, ou em mim mesmo. Eu vou fazer as coisas ali pensando nos irmãos, certo? Porque agora eu não penso mais só em mim mesmo, mas eu levo em consideração tudo que eu faço, tudo que eu falo em consideração aos irmãos. Porque agora minha mente está nova, os meus sentimentos estão novos e minha atitude com os irmãos também são novas. São atitudes nobres, né? De um bom cristão no Senhor. Então, no versículo 13 ele fala, não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses,
mas também os dos outros. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Vamos dar uma pincelada em Romanos 12 e a gente acaba aqui. Romanos 12. Porque eu quero tocar nas questões dos serviços. Aleluia. Romanos 12. Portanto, irmãos, versículo 1. Pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual, racional. Certo? Uma mente nova, se apresentar diante do Senhor. Veja, as irmãs estão precisando de gente para servir nas crianças. Quem é que está com a mente nova aí? Para servir as irmãs no serviço das crianças? Quem é? Apresentar o corpo, irmão. Ter essa atitude. Por isso que ele falou antes. Se eu estou vivendo para a comunidade, para os irmãos, isso tem que ser prático. Entendeu? Não é normal, irmãos, a gente passar anos e anos sentando num banco e não procurar servir a Assembleia. Isso não é normal. Precisamos progredir nisso aí também. Amém, santos? Amém. Vamos embora. Então esse é um culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Nós devemos deixar Deus, irmão. Deus não vai entrar assim de dois pés na sua porta e vai, agora é você mesmo, Davi, vem cá, vem. Não é assim, irmãos. O Senhor precisa de nós abrirmos para Ele trabalhar, né? Oh, Senhor Jesus, para Ele nos transformar pela renovação da mente, para que possamos, né, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, vou dar um pulo aqui. Por que isso, irmãos? Versículo 4, vou dar um pulinho aqui, por quê? Por que ele está falando que precisamos ter uma mente renovada e nos apresentar nos serviços com uma mente renovada? É por causa dos serviços que tem no meio do corpo, certo? Porque senão vamos querer servir da nossa maneira. Nós vamos querer edificar o tabernáculo do Senhor, não de acordo com a visão do tabernáculo, Cádiz, mas conforme a visão que eu tenho. Uma visão humana, né? Uma visão do que eu acho, entendeu? E não de acordo com o que Deus está fazendo naquela assembleia ali. Aí, no versículo 5, ele fala assim, no 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, né? Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça, né? Se eu sirvo porque tenho graça. Quanto mais sirvo, mais graça eu tenho, então terei mais funções no corpo de Cristo, certo? Conforme a graça que te é dada. Por isso que lá na adiante ele fala, por isso que não pense você além do que convém de você mesmo. Porque se você tem até essa função aqui, continue, você vai prestar conta de Deus, dessa função que você está tendo aqui. Entendeu? É isso que ele quer dizer. Ele vai continuar. No versículo 6. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Está vendo? Se eu tenho uma função no corpo, eu tenho que me dedicar àquilo. Apresentar um bom serviço, primeiramente a Deus, mas também um bom serviço aos irmãos. Está certo? Porque o objetivo de Deus é o quê? É edificar todos os irmãos. Amém? Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Tem que ter bastante conhecimento para ensinar os irmãos de uma forma correta, certo? Ou seja, em todos os serviços, uma pessoa com a mente nova, com o espírito vibrante, ela vai ter zelo por aquilo que ela está fazendo para Deus. Ela não vai fazer de qualquer maneira. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade, ou seja, quem cuida das ofertas do Senhor.
certo? Quem cuida desse assunto, ele tem que ser o primeiro a dar testemunho disso aí. Assim, se eu tenho palavra de profecia, palavra de sabedoria, palavra de revelação, eu tenho que ser o primeiro a manifestar isso aí. Não posso colocar no bolso, né, esse serviço. Então, o que ele está dizendo, o que ele quer dizer é que em todos os serviços, onde você estiver inserido, você tem que zelar por aquilo ali, entendeu? Com zelo de Deus, não é de qualquer maneira, certo? O que exorta, faça com dedicação, o que contribui com generosidade, já falei, o que preside com zelo, o que exerce misericórdia com alegria. Ou seja, em todos os serviços precisamos fazer bem feito para Deus, e não de qualquer maneira. Mas para isso, irmãos, a nossa mente, o nosso espírito tem que estar vibrante diante do Senhor, né? E para finalizar, aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, né? Depois de a gente passar, irmãos, isso aqui é um checklist, hein? Tudo que foi falado aqui, os irmãos vão pegando. Opa, não quer dizer, irmãos, que você acabou para você. Não é isso, né? Se você cair em algum ponto, acabou. Não é isso. Você tem que progredir para a perfeição. É isso que o Senhor está pedindo de nós. Prosseguir para a perfeição. Para a perfeição. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, para a gente encerrar. Oh, Senhor Jesus. Para a gente partir o pão. Fala assim: por isso, aquele que comeu o pão que comer o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, ou seja, sem consideração com os irmãos, né? O que vai acontecer? Sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém, santos? Então, graças a Deus por esse momento. Sabe por quê? Porque toda semana nós temos um momento com Deus. Vou me avaliar aqui, vou passar o checklist. Como é que eu estou? Opa, isso aqui não está legal. Vou procurar progredir nisso aqui. E assim avança para o Senhor, irmãos. Amém? Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Oh, Senhor Jesus. Senhor. Oh, eu queria realmente falar uma palavra uma palavra mesmo de conforto, de mansidão, mas, oh, Senhor Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Oh, papai, que possamos participar dessa ceia aqui com alegria. Se em algum ponto, Senhor, estou errado diante do Senhor, oh, venha me edificar nesse ponto, Senhor, venha me levar adiante. Oh, papaizinho, não quero servir ao Senhor de qualquer maneira, não quero andar nesse mundo de qualquer maneira diante do Senhor, não quero falar, viver, me mover ou servir ao Senhor de qualquer maneira. Pelo contrário, eu quero edificar, Senhor, conforme a Tua visão, Senhor, conforme a Tua vontade. E todos nós aqui queremos também, Senhor, servir ao Senhor. Oh, papaizinho, venha nos aperfeiçoar, venha nos tornar perfeito como o Senhor é perfeito. Nos livra, Senhor, nos livra. E estamos servindo ao Senhor da nossa própria maneira ou conforme nós achamos que é certo. Pelo contrário, que o Espírito venha selar todos os serviços dos irmãos. Que o Espírito Santo venha interceder por nós nesse momento com gemidos inexprimíveis diante do Pai, nos levando à perfeição. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa noite. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia.